Bem-vindo ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso segmento é o Denilson Marcelino. Ele é especialista de VOC, nós vamos descobrir o que é isso lá no iFood, colunista de CX, e o cara já viajou para a África do Sul. Já viu girafa, tudo lá? Vi tudo. Que legal. Você vai contar. Cara, obrigado por aceitar o convite. E começa me contando um pouquinho dessa viagem da África do Sul e um pouquinho da sua história também. Cara, que legal. Primeiro, um baita prazer estar aqui hoje, tá? Acho que receber o convite como ouvinte do podcast, enfim, tenho gostado bastante. Então, é muito legal esse convite. E, além disso, acho que falando um pouquinho da minha história, eu comecei no atendimento, no call center, propriamente. Acho que foi um momento onde escolhi estudar a área de construção civil e foi um momento que o mercado quebrou um pouco por causa da Odebrecht, Lava Jato, aquela situação. Isso acabou levando a cadeia inteira ali a ruir, e para quem estava entrando no mercado, chegando agora sem experiência, ficou mais complicada essa inserção, e eu fui parar no call center. E foi muito legal essa minha entrada no call center, porque eu descobri que era algo que eu amava fazer, que eu gostava de fazer, onde literalmente eu falei, cara, aqui eu consigo contribuir. E lá eu comecei a trilhar minha carreira, e foi ali que eu encontrei o iFood já num primeiro momento. Então eu entrei primeiro trabalhando numa construtora, prestando esse serviço de atendimento, mas logo em seguida eu fui parar no iFood, numa operação terceirizada. Eu fui supervisor do iFood, implantei algumas células lá dentro e depois eu recebi o convite para participar de um processo seletivo interno, e fazem 5 anos que hoje estou internalizado no iFood, trabalhando propriamente no time de CX, tá? Sobre a África do Sul, cara, curiosidade, eu fui fazer um intercâmbio e no ano passado estava tentando descobrir para onde eu ia, assim, para que local que eu ia fazer, e você tem os destinos mais tradicionais, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. E eu vi a África do Sul, uma pelo custo, né? A moeda tem um custo similar à moeda brasileira ali, enfim, e eu falei, cara, quero descobrir que é muito diferente. Já tinha viajado algumas vezes para outros países, mas ainda não tinha tido contato com a cultura africana. E eu fui lá descobrir, e foi literalmente assim, sem viés. Eu não fiquei pesquisando antes como que era, como funcionava. Eu tinha aquela ideia meio Discovery Channel de, cara, os caras vivem sem nada, não tem uma construção, não existe prédio. Um monte de tribo. E o leão tá ali andando entre a gente, cara. E não, eu só fiquei em Cape Town, mas eu descobri literalmente um país fascinante. Ainda tenho vontade de mudar pra lá. Eu acho que todo mês eu falo pra minha esposa, poxa, a gente tem que se preparar pra morar lá por um tempo. Você curtiu muito? Cara, curti muito, assim. E vários vieses que eu tinha aqui em relação à África do Sul, pra mim, foram quebrados. Por mais que é o país mais desigual do mundo, pelo que a gente entende em dados, mas o lugar que eu fiquei, eu falo, cara, eu fiquei ali num espaço muito privilegiado da África. E visualmente, e até o sentimento, a sensação, a energia do lugar, assim, é muito positiva, é muito, muito agradável de se viver. Do ponto de vista de alegria, interação entre as pessoas, é parecido com o Brasil, assim, de pegar amizade mais fácil? Sim, com certeza. E eu não sei se pelo fato de eu ter feito intercâmbio, então as pessoas estão muito abertas ali também para trocar, mas eu fiquei hospedado num hostel, e também já é um local já é super muito propício, aberto. né? E o hostel que eu fiquei tinha um bar embaixo que todos os dias tinha alguma coisa para fazer, então, inclusive, em uma das datas lá teve Tem muitas montanhas na África, tem a Table Mountain, que é até um cartão postal, é uma das maravilhas do mundo, e em uma das datas teve um evento lá, então foi muito montanhista para o hostel, e passaram a semana lá, então foi um momento de muitas trocas, assim, cara, divertido demais, e todo dia eu ia descobrindo alguma coisa diferente. Então eu fui preparado para ver leão, girafa, elefante, vi essas coisas, fiz safari, etc., mas é muito além disso, assim, o espaço, o lugar, as pessoas, a receptividade, incrível, cara. Você curtiu? Incrível. Você viu que até o meu comentário foi, você viu girafa, porque bem ignorante quem nunca foi, mas é muito isso mesmo, da gente tem um preconceito ali da coisa, e quando você vive é outra coisa, legal. Um ponto que você comentou interessante é que você estudou construção civil, e eu acho que você entrou num momento onde o mercado estava bombando, porque o governo fez muito estímulo para a construção civil bombar, e aí todo mundo olha e fala assim, cara, que legal, ser engenheiro é bacana, vou para a construção civil, já que tá bombando tanto. E aí, por um estímulo que dura pouco tempo, por um boom, depois você se vê num lugar assim, cara, estudei isso aqui, não tem nem mercado para isso aqui, mas acabou. Tudo que tinha me prometido, em teoria, né, que eu tinha visto, não tinha mais nada. Você começou trabalhando como atendente numa construtora, é isso? Foi. É até interessante porque no meu primeiro semestre de faculdade eu ainda peguei o restinho desse momento muito positivo, porque no primeiro semestre eu já tinha um estágio. É difícil você conseguir um estágio no primeiro semestre, sim, cara. E eu já entrei num estágio numa empresa super boa, que fazia
eles produzem um software para construção, que é a Pini, a editora Pini, inclusive tem várias publicações super famosas. E eu fiquei 1 ano estagiando lá, e aí já quando terminou esse meu primeiro estágio, meu segundo momento ali de, agora eu vou para um próximo estágio, aí o mercado complicou. E a YH Brasil, na época ainda Yellow Hello Brasil, eles eram call center com boutique e eles eram especializados no cliente de construção civil. Então, tinham lá praticamente umas 20, 30 construtoras diferentes. Algumas tinham uma posição de atendimento, outras um pouco maior ali, com 80 posições de atendimento. Mas perto do mercado de atendimento era um nicho muito específico, assim. E eu entrei numa construtora para atender. E aí eu fiz o atendimento por voz primeiro, depois fui para o atendimento back-office, chat, depois fiquei fazendo suporte técnico, e no final do dia, quando as próprias construtoras começaram a se invadir, tiraram investimento ali no call center, acho que começaram a internalizar essa parte de atendimento por conta do mercado, né? E aí foi um movimento onde a empresa foi buscar um cliente de outro nicho, e aí encontrou o iFood, foi o primeiro cliente que a gente recebeu fora de construção civil à época. E era um cliente muito diferente, porque enquanto no mercado de construção o perfil da empresa ficava em Pinheiros, uma região super nobre, não é comum um call center ficar lá, era um prédio muito bonito, central, parecia uma agência de publicidade, até porque os proprietários eram publicitários, e as pessoas trabalhavam segunda a sexta, as pessoas trabalhavam de social, então você tinha... Era um outro clima. Era um outro clima, assim, o ambiente era diferente, você tinha um status diferente do que você sente na operação de atendimento, tá? E depois, quando a gente começou a receber o iFood é uma empresa totalmente descolada, a galera, tipo, o dress code é muito livre, e você recebia o cliente já dessa forma, na época as pessoas que trabalhavam no iFood, que fizeram essa terceirização, ele já tinha um jeito diferente de lidar com tudo, os horários também eram diferentes. O horário de pico do iFood é de noite no sabadão, então a gente tinha que funcionar à noite no sabadão. Sim. E eu, com aquela fome de crescimento, aquela vontade de fazer mais, de estar em outros espaços, de falar, cara, tô começando a minha carreira, gosto do que eu tô fazendo e eu quero mais espaço aqui. Foi onde eu fui para o iFood, então eu recebi a oportunidade. Queria te perguntar isso, o que você acha que você fez diferente nessa trajetória lá da construção, quando você começou como atendente na construção civil, até você ser chamado pelo iFood? O que você fez de diferente nesses passos aqui que te fizeram o iFood chamar essa atenção? Porque deve ter um monte de gente que trabalhou com você e que nem todos foram chamados para trabalhar no iFood. E não foi por acaso, não foi pelos seus olhos azuis, que você nem tem olhos azuis. Então, o que você acha que foi os pontos ali que você fez para... Cara, eu acho que sempre a forma que eu encarei as oportunidades que eu tive, as portas que se abriram e as pessoas que estavam por perto, assim. Eu nunca entendi que o meu trabalho era simplesmente sentar na PA e fazer o atendimento. O básico, responder uma pergunta do cliente. Não, tá. E eu acho que eu tive uma oportunidade muito boa já no início de carreira, que outras pessoas também tiveram, e cada um aproveita da forma que quiser, mas a operação que eu trabalhava, nós éramos em 10 pessoas mais uma coordenadora. Isso na construção ainda? Ainda na construção. 9 pessoas atendiam linha. Uma única pessoa atendia back-office. Qual que era a vantagem dessa pessoa que atendia o back-office? A única pessoa que normalmente não estava ao telefone dentro daquela sala que eu trabalhava era a minha coordenadora e a pessoa do back-office. Quando eu me torno a pessoa do back-office, eu passo a sentar ao lado da minha coordenadora e naquele momento a troca é muito mais intensa, porque era sempre as 2 pessoas disponíveis. Então desculpa. Você está dizendo o seguinte, cara, eu fiz um esforço a mais como atendente para fazer uma mudança quase irrisória, quase imperceptível. Mas talvez tenha sido essa mudança que foi abrindo a porta para as outras. Então, às vezes, a gente tem uma oportunidade que parece, cara, vou mudar isso para quê? Para ganhar R$200 a mais? Não vou me esforçar. E aí, por esse esforço... Aí, continua, perdão, só para... Não, é perfeita a tua leitura, porque é justamente ali eu falei, cara, agora eu posso sentar aqui e conversar de Big Brother com ela, ou eu posso entender o que ela fica fazendo o dia inteiro com o cliente aqui. E você começou a sugar dela? Eu comecei a sugar porque quando eu chego nessa operação, a gente tinha na própria estrutura, entre a coordenação e a gente como analista, existia uma posição de supervisão. Essa posição ali, pelo ajuste de mercado do cliente, ele tirou essa posição do meio, então deixou de existir a figura da supervisão, e a minha coordenadora suprimiu isso. Isso me permitiu ter proximidade com ela, porque daí sim eu era a única pessoa disponível para essa conversa, e ao mesmo tempo eu via ela uma figura mais sobrecarregada do que antes, porque ela estava fazendo as 2 funções ali, acumulando. E aí você começou a puxar coisa dela. Aí eu comecei a puxar coisa dela. Então, cara, mandar um e-mail interno para o cliente era algo que antes ficava, poxa, a operação tem um problema novo aqui, a gente precisa reportar ao cliente. Antes passava para a supervisão entendia e mandava isso para o cliente. Quem
abraçou isso aqui, tirou esse operacional da minha coordenadora, foi eu. E a gente foi ganhando confiança, tendo essas trocas, tanto que no momento que surge a oportunidade de uma liderança dentro do produto iFood, ela que chegou até mim e falou, cara, tem uma oportunidade que vai surgir, eu preciso da tua indicação porque você está pronto. Ou seja, você olhou para sua coordenadora e falou assim, cara, eu vou fazer uma coisa que você não fez, tá? Mas na minha cabeça. Vou imaginar que essa pessoa é a pessoa mais preguiçosa do mundo. Tudo que eu puder fazer para ela vai ficar mais dependente de mim, mais feliz comigo. Aonde essa pessoa crescer, ela vai querer que eu vá junto, porque eu sou um puta abraço para ela. Então, quando você faz coisas a mais e tira carga da outra pessoa e para de levar problema e começa a levar solução, a pessoa fala assim, cara, não quero perder esse cara. E começa a te elogiar. E aí, quando aparece uma oportunidade, ou ela gostou muito, vai ser uma pessoa grata do bem, como ela foi, e te coloca, ou outras pessoas vão vendo o que você está fazendo e você necessariamente vai aparecer. Então, ao assumir a responsabilidade que você não precisava, você podia ter feito o basicão, você falou, não, deixa eu aproveitar que ela está carregada e mostrar que eu sou super útil. E aí, nesse momento, apareceu o iFood e ela falou, Denilson. É você, tem uma oportunidade aqui que cabe pra você tem vontade desse crescimento, faz sentido você participar do processo. Puta, ela foi demais. E eu fui a escolha ali. Ainda converso muito com ela, assim, então... Legal. Hoje ela não tá mais no mercado, fez uma decisão de dar uma pausa na carreira, é mãe, mas a gente bate, assim, troca muita ideia, é bem legal, assim, cara. E daí você fez essa mudança. Aí você atendeu o iFood, cliente de novo, diferente, completamente outra cultura. Inclusive, pelo que você falou, a cultura iFood era tão forte que dominou um pouco do call center. Foi. Mudou bem a coisa ali. Muito, cara. E aí você ficou quanto tempo no iFood? Você ficou como supervisor? Você fez o que ali? Eu fiquei 2 anos lá como supervisor. E já naquela época eu trabalhei em 5 produtos, implantando 5 produtos diferentes, né? Foi o primeiro momento que a operação do iFood era toda internalizada, o iFood crescendo muito, e aí eles começam a buscar um parceiro ali para conseguir transferir parte do atendimento. Produto a produto foi sendo aberto e você era esse bandeirante eu que cortando mato e fazendo. Então você tinha muito relacionamento com o pessoal do iFood. Muito relacionamento com o pessoal do iFood. Porque você precisava entender para poder fazer a abertura. Exatamente. Então você construiu relação com o pessoal, tá? Foi. Mas eu vou te falar, assim, foi um momento que eu gosto de pensar que, assim, eu rampeei mais. O início, eu tinha uma troca com um par meu. Então, a gente trabalhava em 2 supervisores, eu trabalhava no horário mais noturno, ele no horário diurno, e a gente tinha um horário que se encontrava no meio da tarde. E em algum momento, quando o iFood começa a crescer, a gente recebe de novo uma coordenação. Naquela época, nós éramos supervisores. Eu lembro bem que quando essa coordenação chegou, para o meu par, foi uma decepção. Porque ele falou assim, poxa... Era pra ser eu. Por que não sou eu ou você? Por que é uma pessoa nova? Pra mim foi, cara, agora eu tenho uma figura de referência que entende muito de mercado e pra mim é uma posição nova, eu preciso de me espelhar nela pra conseguir extraindo coisas pra eu crescer também. E então acho que a própria forma que você recebeu essa notícia pra mim foi uma notícia tipo muito positiva. E mais uma vez eu cativo o relacionamento dessa vez com essa nova coordenação. Seja, de você receber ver o copo cheio e não o copo vazio como ele viu, você com certeza mudou corporalmente e suas atitudes com aquela pessoa, que ela falou, cara, esse cara é gente boa, quer trabalhar comigo, e o outro tá meio puto comigo, então vou abraçar aqui o Denilson. Não? Cara, foi exatamente isso. E aí você começa a perceber... Eu gosto muito dos quick wins, né? As pequenas vitórias ali, comemorar isso. E tinham coisas que eu percebia, assim, que eram muito boas. Quem que é a pessoa que a minha coordenadora liga quando tem um problema? É o Denilson, assim, tipo, é o número de emergência, digamos assim. Quem é a pessoa que ela leva numa agenda quando vai apresentar algo para o cliente? É o Denilson. Então, eu comecei a desbravar espaços que não necessariamente um supervisor estava. Posição. Exatamente. Tá. E algumas pessoas olham para isso e falam, poxa, olha, tô recebendo mais trabalho do que... Tá me explorando. Para mim, não, é o contrário. Eu tô recebendo a oportunidade de estar no espaço, aprender, ter contato com outras pessoas e cada vez ser mais referência. Eu acho que isso sempre aconteceu, assim, no meu dia a dia, inclusive hoje, assim, eu me vejo, cada vez que eu vou para um espaço novo, eu falo, poxa, olha que legal eu estar aqui e que legal que eu tenho essa porta. Então, se você abrir uma fresta para mim, cara, eu vou entrar com muita vontade, assim, porque eu vou falar, tem alguma coisa aí que eu vou aprender, vou extrair, vou crescer profissionalmente, essa troca vai ser boa para os dois lados. Isso faz toda a diferença. E aí você ficou como supervisor 2 anos, e aí que você foi embora ou você já virou coordenador lá antes? Não, aí... É uma trilha que o call center, eu sou apaixonado pelo call center, cara, mas para quem tá numa posição de PA, a posição de atendimento, né, o ponto de atendimento, você vislumbra pouco a carreira de crescimento ali. Tá bom. Porque ela é literalmente uma pirâmide. Você tem ali, quando você está numa posição de atendimento, você tem o que eu chamo de... Seria aquelas promoções
Nível 1, 2, 3, só para... Pode ser nível 1, 2, 3, mas não necessariamente tem uma grande diferença financeira, é mais uma diferença de status internos dentro da própria operação. Eu vou dar um exemplo. O iFood, na época, tinha um atendimento por telefone para restaurante, onde a gente tinha um atendimento nível 1 e nível 2, que ganhava a mesma coisa. Mas quem ia para o nível 2, normalmente eram os destaques do nível 1. Tá. Então, você tinha, no final do dia... Um reconhecimento por ter chegado até ali. Internamente você era bem visto pelos outros. Internamente você era bem visto pelos outros, você se tornava referência pelos outros. E o que você vislumbrava de crescimento dentro de uma operação estando nessa cadeira é muito assim, ou eu vou para supervisão, ou eu vou para a área de treinamento, ou eu vou para a área de qualidade. Assim, normalmente as alternativas ficam entre essas três. E aí no final do dia você acaba tendo ali aquele ponto final que é ser o coordenador. Eu já tinha vontade de ir para outro mercado, assim, desde sempre. Eu falei, cara, eu quero ir pro iFood. Acho que era uma vontade interna minha, porque aquela cultura já me fascinava. Sim. Pelas trocas, pela proximidade. Mas eu nunca busquei isso abertamente. Acho que se fosse para eu recomeçar, eu teria falado talvez mais sobre isso. Mas aí a oportunidade acontecendo. Acho que as próprias pessoas do iFood, e hoje, até por coincidência, eu voltei a trabalhar... Agora, dia 1 de agosto, eu volto a trabalhar exatamente com a pessoa que me contratou no iFood à época. Trabalhei com ele por 1 ano no iFood, depois ele foi para uma outra área, eu continuei com liderança, agora eu volto a trabalhar com ele. E é muito legal, assim, porque eu receber esse convite e falar, olha, eu acho que você pode ajudar a gente aqui dentro do iFood, vem participar de um processo seletivo. Acho que combinou, assim, o que eu... tinha por desejo profissional e combinou muito também com... Ou seja, além de ganhos imediatos que você foi tendo de melhoria, de mudança, como você está contando, você criou relacionamento com uma galera muito boa que hoje, eventualmente, te chama para, cara, mudei de empresa ou tô assim numa posição, quero você para me ajudar porque eu sei que você vai tirar um fardo da minha mão, vem comigo. É isso. Legal. E aí, vamos lá, o que é VOC? Pô, bem legal essa pergunta aí, cara. Eu gosto de sempre responder assim, que existe uma definição teórica que você vai encontrar na literatura, apesar de ser uma literatura muito recente, mas eu gosto de falar de VOC prático, assim, o que é o VOC no jeito, eu costumo dizer até na minha palestra, minha apresentação, eu falo assim, cara, esse é o jeito de Nilson de fazer VOC, porque é a forma que eu entendo isso. Acho que eu vou ser um pouco abusado de dizer assim que todo mundo, em algum nível, escuta seu cliente no seu negócio. Todo profissional, em algum nível, vai escutar o seu cliente no seu negócio. Porém, essa escuta, muitas vezes, ela acontece de uma forma que ela não é pensada. Ela é uma escuta quase que natural, ou ela é quase que um segundo plano dentro de uma estratégia maior. Tá bom. O que eu estou pensando sobre isso? Você começa um projeto, sei lá, de desenvolver um produto e, de repente, em algum momento, alguém levanta a mão já no meio do desenvolvimento, esse produto já está rodando, e alguém fala, pô, não é legal a gente chamar um cliente aqui para bater um papo? Então, isso acontece quase que ali, pô, boa ideia, quem que vai fazer esse contato? E aí... Isso pode acontecer, mas não necessariamente acontece. Quando existe a sua cadeira, assim... É passo obrigatório. É passo obrigatório. A gente pensa o momento que você está ali dentro da tua empresa, do teu negócio, a maturidade que ele existe, e a partir dali você vai, poxa, qual que seriam os próximos passos, pensando no longo prazo, porque eu acho que o VOC é uma estratégia de longo prazo, eu sempre falo sobre isso. Ah, mas Denilson, entrei numa empresa hoje para fazer VOC e o meu plano de 100 dias é fazer esse montão de coisa aqui. Primeira coisa que eu falo, gente, peraí, você não vai fazer tudo isso em 100 dias, porque se você fazer tudo isso em 100 dias, você não vai fazer com qualidade, assim. Talvez você tenha que começar com 1 ou 2 coisas e depois você vai atingir tudo isso aqui em 2 anos. Talvez o seu plano até tá bem construído, mas é um plano de 2 anos, não de 100 dias. Porque existe uma demora para implementar, testar, colocar para o cliente, escutar o cliente de volta, e aí volta a fazer. Então, até o plano de muito longo, você pode ter uma ideia do que você quer, mas tem um passo a passo de escutar e voltar, implementar, escutar e voltar. Cara, o tempo inteiro. Tá. É exatamente isso aí. E entender o momento que a empresa tá. Acho que não dá para você escutar o cliente se você ainda não sabe o que você vai fazer depois que escuta, assim. Vou dar um exemplo para você. Não dá para eu colocar um NPS, que hoje é super famoso aí no mercado. Cara, vamos medir o NPS para ter um número. Beleza. Isso não é VOC. Você tem um número de referência. Vamos medir o NPS e implementar uma estratégia através do que eu escuto do cliente para aí sim melhorar a vida dele com base nos comentários que ele me trouxe, com base no que ele me contou dentro dessa escuta. Pode ser o NPS ou qualquer outra.
A partir do momento que eu preparo a empresa, como eu recebo essa informação, como é que essa informação vai me direcionar para construir essas melhorias, como é que eu extraio com inteligência o que o cliente está me contando, porque a linguagem interna da empresa é muito diferente da linguagem como o cliente entende, você precisa fazer essa tradução. Então, o VOC entra muito nesse momento de falar assim, opa, peraí, talvez antes de eu começar a coletar o NPS, eu preciso primeiro preparar a empresa para entender o que é o NPS, como a gente vai receber o NPS, para que quando o NPS chegar, a gente esteja preparado e direcionado para fazer essa engrenagem girar. Qual a diferença do VOC, do CS e do CX? Vamos começar por aí, porque depois a gente chega numa metodologia de como você implementaria. Só para... Quem está embaixo de quem? Como é que... Cara, muito legal essa pergunta, assim. Apesar de muitos colegas meus já ter respondido isso, acho que hoje eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de entendimento em relação a isso, então vou tomar a liberdade assim de explicar de uma forma bem genérica ainda, tá? Mas o CS, para mim, ele tem um braço um pouco mais comercial ali, olhando para o pós-venda. Então, na verdade, o CS ele está olhando para o humano individualmente, porque um CS atende alguém, atende uma empresa, atende um negócio, atende uma pessoa física, e ele está tentando melhorar a vida daquela pessoa ali. Naquele momento. Naquele momento. Ele até pode ter uma estratégia de mais longo prazo, normalmente tem, mas ele está sempre buscando esse relacionamento. Eu diria que, poxa, o que eu vou dizer para você assim, cara? Um exemplo. O comercial, às vezes, se lança um produto novo e o comercial tem uma meta de vender X desse produto para o mercado. Uhum. Então ele vai empurrar esse produto para bater aquela meta. O CS, ele deveria ter muito mais o entendimento de falar, tem esse produto de prateleira, ele combina com esse cliente, acho que é o momento de colocar para ele, vamos colocar junto, vamos se ajudar, vamos fazer, me conta o que está dando errado, o que está dando certo, eu vou levando essa demanda para dentro de casa. Então, eu diria que é um gerente personalizado ali para você, assim, Tá. ele vai te ajudar nessa construção para expandir teu LTV ali, para você ter uma longa vida dentro da empresa. E que esse faça longo sentido para prazo... você, tem que ter muito escuta, mas tem uma escuta, mas ela para na hora de entregar um a um. É isso. Ela não torna isso um processo de melhoria contínua para trás. Não, acho que esse é o ponto. Isso, cara. Tá. Até porque em algumas empresas o CS ele tá muito desconectado da parte de inovação, assim. Não em todas, tá? Eu tô falando mais do mercado, não às vezes o produto já chega para ele pronto e ele vai... Eu conheço o cliente que esse produto combina, eu vou oferecer para ele. Esse produto tá dando certo, eu vou sugerir alguma coisa para esse cliente. Então ele faz recomendações personalizadas, enfim, ele tem esse acompanhamento. Esse é o meu modo de ver, tá? A gente tem gente que é especializada em CS e é muito maior do que isso. Daria pra gente fazer um podcast sobre isso. O CX, a gente costuma dizer assim que CX é uma mentalidade propriamente dentro da empresa. Tem muito mais a ver com a cultura de você colocar o cliente no centro da decisão. O VOC também, ou não? Não é uma mentalidade. Cara, o VOC é uma mentalidade com metodologia. Então, para mim, o VOC ele é executivo. Enquanto que o CX, ele tá muito mais no racional, assim, no campo racional, no campo ideológico. No iFood você fica embaixo de CX? Não. São áreas pares. Depende, tá? Existe uma estratégia de VOC hoje, pensando... Porque o iFood hoje, ele já não é um negócio único. A gente tem vários negócios, pensando em iFood, tá? Não, eu tô perguntando nem do iFood, só como exemplo mesmo, tá? Beleza. Mas... Você deve ter, sim, uma área de VOC ali que é um programa justamente para fomentar essa cultura, para levar as pessoas, direcionar as pessoas em como... Assim, quando você pega o CX, você fala, pô, legal, todo mundo tem que olhar para o cliente, pensar o cliente e transformar... Tudo bem, cultura legal aqui. Como é que eu trago isso para uma realidade? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu literalmente entendo a demanda do meu cliente? Então o VOC é quase um plugin do CX. Necessário. E aí eu vou defender meu peixe, Sim. Tá? Não dá para fazer CX sem ter VOC, Perfeito. Na minha opinião. Você precisa de ter uma área de CX dentro da empresa? Vai ter gente que defende que sim, gente que defende que não, porque todo mundo deveria fazer CX. Mas a área de VOC... Ok. Mas para mim, por mais que essa mentalidade de voz do cliente ela tá dissipada dentro de outras áreas, precisa existir uma área de governança disso, assim. E para mim a área de governança disso é o programa de VOC. Tá. E ele não é uma área, ele é um programa, e eu gosto de pensar que é programa porque para mim projeto tem início, meio e fim. Uma área, ela tem ali uma concepção única. Para mim o programa, ele é algo que ele vai sendo muito volátil. Então você começa talvez ali com um propósito e no meio do caminho você vai ajustando. Exatamente. Vários projetos. Ele é muito volátil. Se eu for olhar a VOC num mapa geral... Com quem que ele se comunica na empresa? Ele se comunica com o pessoal de atendimento para receber a informação, ele se comunica com o CX para dar feedback, mas ele fala com outras áreas também. Fala. Cara, é muito adaptativo para o momento da empresa que você está.
Existem momentos que VOC vai se comunicar literalmente com toda a empresa, e existe um momento que você vai olhar estrategicamente para alguns pontos de acordo com onde a empresa está andando. Assim. Então vamos voltar nessa parte. Entrou numa empresa que, assim, está muito no começo. Boa. Qual que seria o caminho? O que você faria primeiro? Cara, com certeza você precisa de contar o CX para essas pessoas, assim. Então, o trabalho de cultura nesse momento para transformar essa empresa numa empresa centrada no cliente, as pessoas entenderem o que é aquilo, é o trabalho de VOC. Então, VOC eu acho que ainda não está nem olhando para o cliente, está primeiro olhando para o funcionário interno da empresa. Está preparando o terreno para começar a escutar de fato o cliente. Porque se você trouxer a escuta do cliente, vai ser uma escuta surda. Vai ser uma escuta, exatamente. Chegou a palavra, ninguém entendeu nada, ninguém faz nada com aquilo e vai. Ou mais do que isso, tá? Às vezes as pessoas escutam o que querem escutar, assim. Isso é meio complicado no final do dia. E é perigoso, porque diferente do número que 1 é 1, 2 é 2... Quando você vai para uma escuta quali, onde VOC passa muito por isso, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir transformar aquilo de fato em pesos, assim, você dá pesos, medidas e etc. Então é óbvio, imagina você está numa empresa, sei lá, você está na Petrobras e o cara vende combustível. Cara, você tem demandas diferentes, clientes diferentes, perfis diferentes, e cada um estão demandando uma coisa, quase que tudo que você fizer pode ter algum sentido na linha de raciocínio que você pensa. Tá. Então você pode olhar e falar assim, sei lá, vamos abaixar o preço do combustível, porque isso é bom para todo mundo, é bom para o cliente. Tem uma tese ali. Agora, quando você olha isso nesse cenário global da Petrobras, será que isso realmente faz sentido para todos os clientes que ali estão envolvidos nessa cadeia produtiva, no negócio, na empresa, em todo? Então, acho que esse olhar mais global para conseguir extrair de fato o que é o pensamento do cliente, mas muito também entender quem é a persona desse cliente que você está comunicando, se é aquela persona que a gente, naquele momento de estratégia, deveria estar colocando foco e até para direcionar melhor o investimento e esforço daquelas pessoas que ali estão envolvidas, sabe? Você deu um bom exemplo. Se eu perguntar para qualquer cliente de qualquer empresa, cara, você gostaria de pagar mais barato? Todo mundo fala que gostaria. Mas será que aquilo é dor mesmo? Eu acho que quando a combustível estava 7, muita gente devia estar puto. Agora que está um pouco mais barato, acho que muito menos gente está. Mas se você perguntar, queria pagar menos? Eu queria de graça, né? É isso. Todo mundo. Então, cara, muito cuidado de... Né, isso que você está dizendo. Isso. Eu escuto o cliente, mas eu tomo cuidado para ver o que faz para a estratégia. Porque senão eu vou baixar o preço hoje... Vou ferrar a empresa, amanhã ela tem que subir o preço pra caramba, eu vou prejudicar o cara na frente. Então, é isso. Eu vou tomando esse cuidado, tá? E acho que um bom exemplo pra transformar isso em verdade, cara, é o iPhone. Porque quando você pensa no iPhone, acho que ninguém tá satisfeito com esse preço aí. Eu desconheço, cara. Do mais rico ao mais pobre que compra iPhone, todo mundo tá insatisfeito e acha caro esse telefone. O cara não para de vender. Eles não param de vender iPhone e estão batendo aí cada vez o share de mercado deles são maiores, o valuation da empresa é maior. Mas por que isso acontece? Porque se você... Eu nunca olhei um NPS da Apple, não sei como funciona, mas eu acho bem provável que custo ali deve ser um ofensor dentro da... Se você pegar a galera ali das insatisfações. Por que ninguém ajustou esse preço até hoje? Inteligência os caras têm, eles sabem o que eles estão fazendo. Inteligência os caras têm, sabem o que estão fazendo, assim. E aí é um erro comum. Cara, aí trocando muito sobre mercado, tá? Não tô falando de iFood. Mas trocando muito sobre mercado, se você tem um produto que você cobra, muito provavelmente algumas pessoas vão estar insatisfeitas com o preço. Independente se você cobra 100 ou 1.000 daquele produto. Concordo. Pessoas vão estar insatisfeitas com aquele preço. Se a pessoa não tiver esse direcional de olhar para o preço com cuidado, é muito provável que numa estratégia de VOC você vai falar, o nosso problema é custo, é preço, a gente está vendendo errado o valor aqui, o custo. Eu acho que VOC tem que vir justamente nesse momento para ter um olhar mais transparente e falar, olha, o pessoal está achando caro isso aqui, mas deixa eu entender por que eles estão achando caro isso aqui comparado a quê? E aí a gente discutir se faz sentido realmente. Preço é um problema, pode ser que em alguns negócios seja, mas normalmente o preço está muito mais inerente a uma proposta de geração de valor, assim. Perfeito. Beleza, Denilson entrou na empresa, treinou a galera toda. Cara, todo mundo entendeu que é importante escutar o cliente, e aí, um adendo, todo mundo sentou nessa cadeira aqui, as ideias foram diversas, algumas coisas muito parecidas, outras menos parecidas. Mas assim, você precisa escutar o cliente. Isso foi unânime de todo mundo. Mas beleza. Então o Denilson fez workshop, treinou, trouxe palestrante, fez o que tinha que fazer lá dentro para todo mundo entender. Galera, se a gente não escutar o cliente, nós vamos fazer merda. Pronto, todo mundo comprado nessa ideia. Acabou, você fechou esse ciclo primeiro, como você falou, né? Esse primeiro projeto, vamos dizer assim. E aí, próximo? Cara, próximo passo, ansiedade das pessoas. Eu acho que aí entra o segundo passo. Quando você começa a estudar CX, algumas literaturas comuns que você vai pegar para ler, os exemplos, ou qualquer pessoa que você for se comunicar dentro desse mercado, provavelmente vai te trazer como exemplo Disney, Zappos, enfim. Tem que tomar um pouco cuidado, porque você se apaixona muito com o topo da pirâmide, que é o encantamento.
E depois você também já tem empresas que elas estão em estágio de maturidade mais avançado e já estão fazendo coisas que você olha e fala, poxa, isso é muito legal. Vou dar um exemplo, Brasil, Nubank. Você pegar o Nu hoje, né, e você olhar o que eles já fizeram de estratégia de clientes, eles são uma marca super amada, o iFood idem, e você tem tantas outras que assim sucessivamente. Você tem que olhar para o teu momento de negócio e falar, cara, será que é meu momento fazer exatamente o que eles estão fazendo? Ou será que eu tô num estágio bem anterior aqui? É um pouco daquela coisa assim, puta, agora que eu entendi tudo isso aqui, percebi onde o mercado tá, eu tô muito atrás. Então deixa eu já ir pro topo, deixa eu ir lá pra frente pra me igualar a eles. É isso. E o cara esquece que ele tem que construir uma... Tá. Eu acho que o papel de VOC é muito, nesse momento, drivar ali e deixar todo mundo na mesma página da ansiedade. Falar, pessoal, legal o que vocês estão falando, mas vocês a gente vai fazer agora, isso. Bacana, comprar a ideia. Mas... Disney tá nesse negócio há 50 anos, a gente chegou agora, então vamos começar aqui primeiro trabalhando a fundação para depois a gente pensar o que vai fazer na cobertura desse edifício. Então aí você acalma todo mundo, depois você... Primeiro você cutuca, depois dá uma freada. É isso, tá? E aí, qual que é a base? O que é o primeiro... Aí eu acho que tem um ponto interessante, e eu gosto de pensar, eu escutei recentemente uma entrevista do Leta, que é do Mercado Zona Sul lá no Rio de Janeiro, e ele fala uma coisa assim, o entrevistador perguntou para ele sobre metaverso, essas paradas, e ele fala assim, eu ainda não vejo a empresa no momento de fazer isso, eu acho que tem inovações que vem muito antes. E que vão impactar muito melhor no cliente. Ele deu um exemplo, assim, que para mim é VOC na veia, que ele falou assim, os postos de gasolina em algumas regiões do Rio de Janeiro estão sumindo. Porque esses lugares estão dando espaço agora ao mercado de construção que está fazendo seus prédios lá. E vendendo esses prédios de alto padrão. O Rio de Janeiro, culturalmente, nessas regiões mais próximas à praia, ali à orla, as pessoas andam muito de bicicleta. E você obrigatoriamente precisa de encher o pneu dessas bicicletas. E o posto está sumindo, então... O posto está sumindo, os pontos onde encher esses pneus estão sumindo. O que a gente fez? Estrategicamente, em algumas lojas, a gente colocou bombas para encher o pneu da bicicleta. Metaverso, bomba de bicicleta. Olha a distância disso aqui. O que você acha que o cliente está mais preocupado nesse momento em fazer? O que vem primeiro aqui fazer? Eu acho que são essa sensibilidade de olhar para isso aqui. Cara, não tem inovação nenhuma você colocar uma bomba de bicicleta. Existe há milhões de anos. Desde que você comprou uma bicicleta, provavelmente seu pai, sua mãe, sei lá, quem te ensinou a andar de bicicleta. Se você já passou por essa experiência, te levou a algum lugar para encher essa bomba, uma bicicletaria, enfim. Mas ele percebeu esse movimento, entendeu que o público dele era um público que usa bike e ele falou, cara, essa aqui é a minha primeira necessidade. Depois eu penso no metaverso lá na frente. Eu acho que isso tangibiliza muito bem esse momento. Mas tá? Então, de novo, é escutar o cliente sempre e não ficar, não, fui numa feira, agora tem metaverso. Não, fui numa feira, agora tem IA. Quero colocar IA. Cara, coloca a bomba. É a bomba primeiro, cara. Você não precisa de IA pra ajudar o cara a escolher uma voz que vem do teto e fala escolha tal. Não precisa de nada disso. Coloca a bomba isso, que já é simples e bom pro cliente. No final é olhar pra ele e não pra sua vontade de implementar um metaverso na empresa que tá trabalhando. Perfeito. Legal. Tá, aí você começa ali, o que é? Primeiro você cria uma métrica pra poder medir? Primeiro você começa a medir a voz, você começa a capturar, como é que você... Depende de como o VOC surge, a necessidade, tá? Nem sempre um negócio nasce e a primeira demanda que alguém olha vamos criar uma área de VOC. O VOC em algum momento passa a ser necessidade dentro da empresa, pelo que eu tenho percebido em mercado. Empresas um pouco maiores só que vão fazer isso. Empresas um pouco maiores ou às vezes empresas que... Pode ter uma startup mesmo, ela nasce ali com o pensamento, o proprietário está muito conectado ali, as pessoas que estão empreendendo. Ela fala em algum momento, pô, isso aqui acho que faz sentido, por que a gente não traz alguém de VOC aqui para conversar? Por que a gente não traz alguém para fazer essa governança? Por que a gente não traz alguém com esse entendimento aqui? Então, acho que não necessariamente a empresa precisa ser maior, mas empresas que estão se transformando ali, mudando essa cabeça, etc., inevitavelmente, em algum momento, vai passar pela necessidade de ter uma pessoa de VOC ali, uma área, uma estrutura. E, às vezes, o que eu gosto de pensar assim cara, você precisa de começar a escuta por algum lugar. Para mim, aqui eu vou ter que precisar que a pessoa seja muito racional que está ouvindo aqui. Alguém às vezes me pergunta, o que é melhor, NPS, o CSAT, NPS está ultrapassado, não sei o quê, a gente faz SES, coloca um monte de lugar, faz pergunta transacional, relacional, não sei o quê. Cara, eu gosto de chegar na empresa e normalmente a empresa já escuta o cliente de alguma forma. Qual é a forma que já está popular da empresa ouvir o cliente? Será que eu consigo aproveitar esse mesmo formato aqui, só fazer pequenos ajustes, já ser uma coisa culturalmente que já está ali? Se eu chego numa empresa, num negócio que faz 3 anos que os caras estão trabalhando em NPS, por que eu vou chegar lá do dia pra noite e falar, cara, não, vamos fazer CSAT porque é muito melhor do que o NPS, para com tudo isso aí. Cara, todo mundo já entendeu o que é o NPS nesse momento.
as pessoas já sabem, já tá no painel, já tá no... Ah, mas isso não é legal ter no painel. Cara, esquece essa discussão. Deixa eu ajeitar um pouquinho pra você. Pode continuar. Vai. Na minha opinião, tipo, esquece um pouco esse olhar nesse momento. Do perfeito, do ideal. Exatamente, de você querer tanto esse confronto e tentar entender assim, o que eu já consigo aproveitar daqui, e é óbvio, vai ter ajustes que às vezes você vai precisar de fazer, às vezes tem alguma coisa ali que as pessoas até por falta de conhecimento, ou às vezes por um direcionamento, você fala, olha, talvez essa rota aqui a gente tem que ajustar, talvez essa dinâmica de coleta, vou dar um exemplo, talvez não faça sentido você perguntar na frequência que você está perguntando, vamos perguntar um pouco menos. Uma ansiedade comum é que as pessoas às vezes falam, poxa, eu tenho uma base de 100 que eu pergunto e eu só escuto a resposta de só 10 me respondem. A gente precisa chegar a 50, vamos obrigar ele a me responder. Eu acho que esses pequenos ajustes são comuns a gente quando chega na área de VOC falar, peraí, primeiro vamos pensar o que eu tô fazendo com os 10 para depois pensar em aumentar para 50. Tá bom. Acho que tem um passo antes aqui. Então é aproveitar a voz que você tem ali. Ela não é perfeita, mas vamos aproveitar para começar a coletar já do zero, sem ficar querendo inventar 6 meses mais para poder implementar alguma coisa nova, não. Já vou começar a capturar daí, e aí com a captura dali eu vou pegar onde está o problema e começo a melhorar essa captura. Exatamente. Cara, se o cliente fala com você em algum lugar, pode ter certeza que naquele lugar tem oportunidade para direcionar a tua estratégia. Tá. Então, tem lá o canal, tô pegando as 10 pessoas falando, o que eu faço? Beleza, já escolhi esse canal, antes de melhorar ele, o que eu faço ali? Você tem que dar peso para as coisas, assim. Eu acho que esse é o mais importante. Talvez as pessoas, acho que todo mundo já passou pela oportunidade de fazer um vestibular. É muito comum no sistema de vestibular. Se eu vou estudar exatas, às vezes as matérias de exata têm um peso diferente das matérias de humana, dentro daquele vestibular, a depender do curso que eu estou prestando. Se é engenharia, se for medicina e biologia, enfim, vai. Assim sucessivamente. Cara, talvez você tenha que dar um pouco mais de foco onde está o maior peso ali. VOC precisa de entrar com essa cabeça de mapear. Normalmente a falta de item é um problema. É quase que um nível de putice que eu fico. Exatamente. Depende do problema que acontece. Muito bem colocado assim. Você não me deu o ticket fiscal. Cara, tá bom, eu fiquei chateado, mas... É o ticket fiscal. Agora faltou metade da minha compra. Puta, tô bem puto. Ou atrasou muito. Então você começa a ranquear problemas que acontecem e dar peso pros problemas. Exatamente. Tá. Vou dar outro exemplo para ficar mais fácil também. Para ficar tão fácil quanto, cara. Pensa o Meli hoje, o Mercado Livre. Eles têm uma estratégia que é o frete full. Acho que todo mundo aqui em algum momento já experimentou. O dia seguinte, né? Cara, só que esse frete full, ele tem um negócio que é o seguinte, você tem um pedido mínimo para você não pagar esse frete. R$79. Beleza. Eles chegaram nessa conta mágica dos R$79. Eu preciso de comprar essa caneca aqui. Ela custa R$25 e eu preciso de comprar uma caneca dessa hoje. Provavelmente, para o meu perfil de consumo, se eu não completar os R$79, eu vou pagar mais 15. Vai ficar caro, Vai ficar R$40 a caneca. O que eu faço? Eu completo esses R$79 para receber. Qual que é o item que me levou a fazer a compra? A caneca. A caneca. Pode acontecer do Mercado Livre me entregar essa minha compra e não me entregar a caneca. Porque a caneca faltou e veio o resto. O resto, se atrasar, foda-se. Mas a caneca tem que vir, que é o que eu tô comprando principal. VOC, cara, é isso pra mim, assim, no final do dia. É a gente conseguir medir e entender onde que eu devo colocar a minha maior energia no momento. Talvez é na falta da caneca, é na falta do item principal da compra. Como é que você descobre, como é que você cria esse peso? Beleza, eu entendi. O conceito ficou super claro e faz todo sentido. Mas como é que você decide dar peso 5 pra falta do produto principal e dar peso 1 pro falta do produto aleatório? Como é que você... Chega a ser simples no final do dia. Porque se você pensar... Vou pensar aqui... Não é mágica aqui, pô. Não fala que é simples. Não é mágica. Não é mágica, não tem nada a ver com mago, cara. Mas começa a pensar assim... Vou pensar no caso do Mercado Livre. Provavelmente o principal produto para o cliente foi o primeiro produto que ele pôs no carrinho. Não. O primeiro produto que ele fez a pesquisa. Você usa lógica, então, é isso? Eu uso lógica. Tá. Cara, quando esse produto falta, qual que é o NPS médio da compra? Qual que é a abertura de reclamação desse cliente? Ou para onde ele vai reclamar? Você usa intuição, mas depois você começa a validar essa intuição pelos números que vem. Mas é conta de padeiro também, não dá pra... Não é perfeito. Cara, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você fica aqui fazendo isso o resto da vida. Você vai ficar 2 anos aqui tentando validar um monte de coisa e não vai sair do lugar. Beleza. Desculpa, coloquei peso nas coisas, tô lá e tô recebendo. Boa. Próximo passo. Agora eu preciso de entender quem são as pessoas dentro da empresa, quais são as áreas que vai me ajudar a resolver esse problema do cliente. E é aí, nesse momento, que VOC tem que ter carta branca para falar com todo mundo. Então, em algum momento dentro da empresa, pode existir o espaço de eu falar, olha, esse é o momento da gente discutir priorização, e aí VOC tem um lugar à mesa para falar, olha, pensando no cliente, a gente deveria priorizar isso aqui.
Legal, abrir uma discussão, espaço, etc. Às vezes já existe uma área muito clara que já está tocando aquele assunto e você simplesmente vai lá e conecta e fala. Só deixa eu falar para vocês, ó, vocês já estão olhando esse problema aqui. E se a gente olhar exatamente a falta da caneca e não olhar esse problema dessa forma que vocês estão procurando? Menor, mais rápido. É isso, cara. Talvez a estratégia começar por aqui, depois eu penso o resto. E aí a gente vai dando esses insights, vai ajudando a construir esse racional, mas não necessariamente VOC ela acaba entregando uma recomendação e não necessariamente uma solução no final do dia. Aí o que eu entendo é quem tem a maior capacidade de falar como eu vou resolver esse problema da caneca... É a área. É a área, não é de VOC. Logística que você exatamente não faz ideia. Aí. Mas, por expertise de negócio, se você ainda não tiver uma cultura onde as pessoas realmente estão muito drivadas ali no CX, isso pode se desviar no meio do caminho. A pessoa começa com a caneca, daqui 3 agendas ela já está falando de outras coisas. Então é legal, talvez, você ter uma pessoa dentro de VOC, desse squad, desse time, enfim, fazendo esse acompanhamento para garantir que a gente não está desviando esse foco. Tá. O VOC nunca é o gerente de projeto, mas ele sempre está ali incomodando, entre aspas, o gerente de projeto e falando, cara, vocês estão saindo do trilho. Não era esse o problema. Vocês começaram resolvendo o A, já estão no C. É isso. Tá. Esse é o papel. E pode sair do A e para o C, desde que a gente comece pelo A e a galera ali fala, cara, por esse que você trouxe pra gente, que é quase um inside aqui, a gente foi investigar mais a fundo e descobriu uma coisa mais interessante ainda. Tá. Eu venho valido. Que o problema da caneca, na verdade, não é a caneca, é outra coisa, então eu vou arrumar um motoboy e não sei o que pra arrumar a caneca. Não, cara, tudo bem, não, beleza. É legal. Mas eu digo, você fica dando foco no projeto, você fica garantindo que o projeto que foi aprovado. É isso, cara. Tá. A gente fica sempre perto ali e depois também você tem que conseguir medir isso. E é uma forma de medir, vamos supor, NPS, cara, ou eu vou pegar o Mercado Livre, sei lá, as estrelas que ele dá no pedido no final do dia. Eu olho e falo, olha, toda vez que falta o primeiro item, eu tenho uma média de 1.2 estrelas. Quando falta um Quando falta o do segundo item para frente, 3. Eu tenho uma média de 3.5. Legal. Agora que eu estou resolvendo esse problema aqui, na média final eu estou ficando com 3. Porque o primeiro item falta menos vezes do que os outros, e a média final é 3. Agora eu estou entendendo que esse número começou a crescer. A minha média, quando eu olho para pedidos que teve uma falta de item, saiu de 3 para 3.5. Eu estou vindo lá e estou medindo isso para as pessoas e estou contando. Olha, provavelmente o que a gente está fazendo aqui está tendo efeito, está melhorando. E quando eu olho só o primeiro item, pode ser que ainda continue 1.2, mas o volume que isso está acontecendo é muito menor. Então, pelo volume na média, aquilo tem menos peso. Aquilo tem menos peso e aí eu começo a resolver o problema do cliente. Para eu não tomar um NPS baixo, tem água ainda aí? Tem água aqui, tá ótimo. Legal. E aí, é nessa hora que você falou que você pode falar com uma área só ou falar com várias áreas, porque isso. Você vai pegando, se no financeiro eu vou cutucar o financeiro, se não é, eu vou indo. E tem um lance de inovação, que até o Tayan comentou aqui. Legal. Ele falou, Matheus, eu sei que o normal é pensar assim, eu vou olhar a empresa inteira, ver qual que é a maior dor, onde eu vou conseguir mais impacto rápido, quick win, e vou lá. No meu caso, eu não posso fazer isso. Eu vou mapear na empresa quem são as pessoas mais disponíveis. Porque daí eu faço um projeto com o cara mais disponível, que está mais afim de fazer o projeto, ele vai sair mais rápido, aí o outro cara da área fala assim, também resolveu, porque tem esse cara fazendo para ele. Então você me quer? Não, então tá bom, então eu vou aí. E aí ele usa a inveja para conseguir que os outros façam. Tem um pouco disso ou você acha que de novo, estágio que você tá na empresa, eu acho que nessa transição que você sai, que você começa a entrar com essa cultura centrada no cliente, as pessoas começam a ter uma sede de ver, beleza, eu entendi a ideologia, eu preciso de ver o resultado. Claro. E aí você precisa de ter alguns resultados já entregue, algumas pessoas elas vão ser mais disponíveis realmente. Ou seja, quem for disponível, o mais importante é ter o case para poder divulgar para todo mundo. É ter o case, porque aí o case se torna fácil você falar, gente, não só isso dá para fazer, como a gente já fez em algum lugar aqui, cara. A tua área já fez, essa área aqui tem a oportunidade de também fazer. Inclusive a Mariana ganhou bônus maior que o seu, porque ela... porque hoje dá aquela cutucada. Com certeza acontece. Legal. E Denilson, você não vira o chato da história em algum momento? Ou não acontece? Como é que Olha, eu acho que a gente precisa de saber lidar que às vezes você é voto vencido e tudo bem, porque a empresa tem uma estratégia que não necessariamente ela precisa que é a estratégia única, é um negócio que você tem que discutir e no final do dia vai ter as decisões ali, elas são colegiadas, a depender do negócio não, a depender do negócio sim, mas você nunca pode perder a sua essência como o VOC de estar ali representando o cliente, o papel do cliente. Então se eu precisar de fazer o papel de chato, eu vou fazer o papel de chato. Mas se a pessoa do outro lado entende a necessidade de
ter a minha opinião à mesa para pelo menos a tomada de decisão, eu acho que ela nunca me enxerga com um papel de chato, e sim com relevância, assim. Mas pode acontecer, acho que aí você está trabalhando com pessoas, não tem jeito. Mas eu não posso deixar me vencer, cara. Eu não posso sentar aqui e falar assim, pô, olha, aquele cara olha mais para o número ali do que para o cliente, ou aquela diretora olha de um jeito diferente, então eu vou me adaptar a ela e não levar a mensagem aqui e vou levar essa outra que é mais fácil de vender. Não sei, eu acho que eu tenho que levar as alternativas para ela, colocar na mesa e falar, meu, os caminhos são esses aqui. Agora, assim, talvez a decisão não é minha, é sua, você que está direcionando a área, mas eu não posso voltar para casa e falar, pô, deveria ter falado isso, ou eu não contei, isso lá na frente vai ser um problema. Muito pelo contrário, eu tenho que olhar aqui e falar assim, talvez em vez de, vou voltar lá pro Leto, em vez de ir pro metaverso, a gente deveria investir primeiro nas bombas de bike. Boa. E agora, beleza, agora que ficou super claro a área, o que você faz, para mim tá show, assim. Você concorda que se o CX ele tá olhando para a jornada do cliente toda, e o CS fala com o cliente, quem define métrica no final? Beleza, você usou a métrica que já tinha, agora você voltou, fez, melhorou a métrica, mas você viu, tem muita coisa errada ainda aqui. Nesse momento você tem que ir para CX e pedir, galera, preciso fazer um projeto novo agora para a gente melhorar essa medição? Ou é você que toca... Como é que é essa interação? Eu queria entender um pouco mais dessa... Cara, existem métricas que elas são próprias de projeto, existem métricas que elas vão direcionar mais as áreas, né? Assim, no final do dia, a própria companhia. Por isso que eu falei para você, eu prefiro tentar me acoplar aonde que a gente aonde já existe. Até porque em todo ponto de contato de escuta do cliente, você tem oportunidade ali. No final do dia, você tem oportunidade. E aí, fazer as conexões entre as coisas. Sei lá, de repente, a métrica que a empresa está conversando NPS por uma convenção, mas você está medindo a voz do cliente no Reclame Aqui, você está escutando o cliente através de uma pesquisa, você está escutando o cliente numa comunidade, você está escutando o cliente pela internet, na rede social, enfim. O que eu vou trazer para dentro da estratégia de VOC, como que eu consigo colocar todo mundo no mesmo padrão e, de alguma forma, contar para a empresa correlacionado através do próprio NPS ali, essas oportunidades, assim. Mas eu tento discutir menos métricas, eu acho que pode ser que alguns colegas discordem, mas eu acho que é algo que me importa menos a discussão de qual métrica eu vou usar e muito mais se naquele local onde o cliente está mais acessível me contando as coisas, é o local onde eu consigo encontrar as melhores oportunidades, sabe? Tá claro. O que você usa de ferramenta? E aí pode ser hoje ou já usou, o que você gosta, que você acha que faz sentido, já de ferramenta para, eu tenho 5 canais ali, eu tenho comentário de todo mundo em voz, em texto. Como é que... Imagina, você tem que pegar tudo isso aqui, transformar em um dado, depois esse dado padronizar, depois de padronizar, clusterizar eles, e aí você começa a trabalhar ali para trás. Isso. O que você usa de ferramental para fazer Esse caminho que você deu, vou até fazer um comentário aqui, tá? Até a clusterização, ele parece ser muito claro e não necessariamente algo que é de VOC. Acho que o mercado faz isso para modelos diferentes. Outra área já faz isso. Você pode pegar outras áreas que eventualmente já trabalham dessa forma. Se você pensar o próprio Reclame Aqui, ele não é um serviço de VOC, mas ele tem uma escuta. E ele te entrega uma clusterização, ele te entrega os motivos da reclamação, ele te entrega quem que é o cliente, a nota que o cliente está dando, enfim. Ele entrega ali um canal de escuta propriamente no final do dia. Agora, na minha cabeça, tem uma ponta em VOC que a gente pula muito dentro da estratégia, dentro das empresas, e é uma dificuldade comum entre os colegas que estão fazendo isso, pelo menos aqueles que me procuram, que é: eu entendi que isso é uma dor, de repente a caneca é uma dor, eu não consigo contar isso para as outras pessoas com efetividade, parece que as pessoas não estão me ouvindo. Comunicação, para mim, precisa de existir dentro de VOC, assim. E eu não estou falando de comunicação, você se comunica bem, eu me comunico bem, mas a minha formação não é comunicação. Existe alguém que estuda isso e tem ali um entendimento sobre esse assunto muito grande. De como fazer isso. É complexo, cara, porque parece que na hora de fazer as pessoas não estão conseguindo perceber que eu preciso ter o papel de comunicação dentro de uma estratégia de VOC para entender para quem que eu estou comunicando aquilo e de que forma eu comunico. Então, acho que entre pegar toda essa clusterização e transformar isso num projeto, no meio do caminho tem comunicação entrando. E se comunicação não é efetiva, tem ruído aqui no meio e você às vezes fica transacionando aqui as informações, reuniões infinitas e você não sai do lugar, você não ganha efetividade e tração, tampouco você melhora a vida do cliente, que é o que você deseja lá na outra ponta. Então, o papel da comunicação dentro da estratégia de VOC, ela é imprescindível. Então, acho que sim, passa pelo papel da escuta, em seguida passa pelo papel de trabalhar os dados, clusterizar, entender as oportunidades, tirar insights
para levar a recomendação, mas no momento de levar a recomendação eu preciso de ter uma pessoa de comunicação para me ajudar a fazer isso de uma forma literalmente estratégica, uma forma que funciona, uma forma concisa. Como é que eu vou me comunicar com a cultura que essa empresa tem, da forma que essa empresa trabalha? É diferente para cada local, é diferente para cada momento, é diferente a forma que você se relaciona, às vezes até entre projetos. E ter essa figura de comunicação que pensa quem é a pessoa que eu estou conversando e como que eu levo essa informação para ela é muito importante, assim. Porque aí sim eu consigo levar a informação que importa. Cara, conversar com o Tayan, que você trouxe aqui como exemplo, é de um jeito, conversar com você é de outro, o cara do financeiro é de outro, para levar para o Bird é outra forma. E essa pessoa, ela precisa de me ajudar a pensar um pouco isso. Às vezes a gente pula essa figura e aí a gente não consegue se conversar. Faz todo o esforço lá para trás, tudo bonitinho, tudo. Quando chega na ponta para passar para a galera não fazer, dá erro. Dá erro, não consegue mostrar. Então, eu acho que é um papel importante ter dentro de uma estratégia de VOC a figura da comunicação. Então me conta, pode ser o iFood de outra empresa, como é que é a organização desse time? Quais são os papéis ali que você tem, só pra gente, os títulos pra gente entender mais ou menos qual que é. Tem uma palestra que eu tenho feito, tá? Que exatamente a gente conta uma metodologia que hoje a gente não utiliza mais no iFood, porque é um programa de VOC, ela vai se moldando, né? E você vai trocando um pouco a missão, mas a gente usou e foi muito efetiva. Então, é muito pensar VOC com 4 cadeiras. E aí tudo bem, pode ser que você não comece com 4 pessoas. Você pode começar com uma só fazendo os 4 papéis. São 4 papéis bem marcados. São 4 papéis bem marcados, assim. E para mim, a estratégia correta de VOC, pelo menos que a gente entendeu que funciona pra gente, para o início, é trabalhar com esses 4 papéis. Você precisa de ter uma pessoa de pesquisa, que é uma pessoa que entende metodologia de pesquisa, extração de voz do cliente, em que momento que eu pego... Pô, legal, estou coletando NPS, a meta que todo mundo está conversando, mas eu ainda não estou conseguindo extrair o que eu preciso do NPS. De repente eu tenho que trazer aqui, eu tenho que fazer uma entrevista com um grupo. Como é que eu penso esse grupo? Como é que eu faço essa entrevista? Como é que é a metodologia que eu vou utilizar? Se é focus group, se é design thinking, se é entrevista de mercado, se é ainda em loco em algum lugar. Então, precisa de ter uma pessoa que entende de pesquisa para conseguir extrair isso, conseguir extrair informação e etc. Essa pessoa, ela tem um papel muito importante de conectar com o papel seguinte, que é uma pessoa de análise, uma pessoa de dados, literalmente. Então, ela organiza essa pesquisa quali para entregar já as informações, e a partir dali, essa pessoa de dados é quem vai cruzar as informações, os insights, construir os relatórios, os dashboards, automatizar visões, enfim. E eu não acredito que existe uma pessoa que é muito boa nas duas coisas. Muito difícil. Se você puder trazer uma pessoa para cada cadeira, é melhor. Maravilha. Tá bom. Esse papel aqui você termina falando assim, cara, tá aqui as recomendações que eu preciso de entregar. Aí entra esse papel da figura de comunicação. Porque aí eu acho que é outra cadeira, uma pessoa quase que assim, produzir, vai vender. É isso. Agora você precisa contar para as pessoas. É isso, cara. Pensa essa estratégia aí. E aí eu penso que tem essa cadeira de comunicação no meio do caminho. E depois você tem essa última cadeira que eu acho que é o owner mesmo, que é muito uma pessoa de projetos, que é a pessoa que vai falar assim, cara, quais são as nossas 2 grandes apostas aqui para a voz do cliente, que a gente priorizou como negócio e que eu preciso de ter uma figura ali acompanhando isso. E aí entra essa pessoa que ela vai participar das agendas ali mais recorrente, ela vai voltar para cá com essas demandas, ela vai fazer as pequenas leituras. É um gerente de projeto. É um gerente de projeto. Para acompanhar que aquele foco está sendo mantido. Exatamente. Não necessariamente essa pessoa, ela é o owner daquele projeto. Tá. Ela está participando ali, mas ela tem uma cadeira dentro da agenda, assim. E ela tem voto no board naquele projeto. É isso. E é um voto importante. É um voto importante. E aí eu acho que tem uma quinta figura, que daí é a figura de quem literalmente orquestra isso, que do gestor dessa galera ali, toda. E é um papel que eu tenho feito, assim. Então é a pessoa que tenta montar o time. Você já foi a algum desses outras posições? Cara, já fui todos. Já foi todos? Todas as posições ali. Já foi pesquisa, já foi... Eu já fiz tudo sozinho ali, por exemplo. No começo você tá... Eu já fiz tudo sozinho, mas aonde eu me vejo mais é a figura 1 e 2, assim. É as figuras que eu mais gosto, que é a figura você da manja pesquisa. Bem de pesquisa? Pesquisa legal. E análise, assim, é onde eu gosto mais de trabalhar. Acho que eu tenho esse olhar analítico, eu tenho esse olhar de pesquisa de como eu extraio melhor a voz do cliente. E conseguir fazer a recomendação. Eu sinto que você se comunicar bem, me comunico, mas eu gosto de ter uma pessoa de comunicação, porque não compara, assim. E aí, se você tem essa pessoa que pensa comunicação, de fato, facilita muito a vida. E depois que você coloca lá a coisa para rodar, você priorizou e etc., aí é legal ter uma pessoa de negócio. Muitas vezes eu faço o papel também da pessoa de negócio, a pessoa que está ali participando das agendas, pensando as soluções, tudo mais. Perguntar o que eu gosto mais de fazer, com certeza o 1 é onde eu tenho especialidade e o 2 é onde eu trabalho com muita proximidade. Mas eu já fiz os 4 ali, eu orquestro os 4.
e a gente vai com efetividade nisso. Legal. Curiosidade, você está embaixo de qual diretoria hoje? Hoje eu estou embaixo de CX. Tá? Existe uma diretoria de CX? Existe uma diretoria de CX na organização do iFood, sim, cara. Contact Center fica embaixo de CX, pessoal de jornada, vocês. Quais são as... Só pra gente entender um pouco. Cara, a área de CX hoje, acho que tem uma diferença da área de CX que eu vejo no iFood com o que normalmente eu tenho visto no mercado, é que a área de CX responde para tecnologia hoje dentro do iFood. Então a gente tá... Tem um CIO lá, um CTO... tecnologia. Um VP de Tech, tá bom, e a diretoria senior de CX fica abaixo da diretoria de Tech. Tá bom. E foi um movimento, porque quando começa a CX no iFood, a gente estava muito mais perto de marketing e comercial, o que é normalmente mais comum a gente ver dentro das estruturas, porque entende-se CX como relacionamento. O nosso negócio é um negócio de tecnologia, e a gente entendeu que em algum momento que fazia mais sentido estar próximo de tecnologia. E aí a gente fez esse movimento. E essa divisão tem as partes que atende, tem justamente operação, e aí a gente tem operação B2B, operação B2C, existe uma operação dedicada para a pessoa entregadora, que é dentro do nosso ecossistema de iFood, é isso, é o cliente entregador, o cliente parceiro, que é o restaurante, supermercado, farmácia, e você tem o cliente consumidor final, que é aquele que está utilizando o app para fazer as compras. Então você tem essas 3 diretorias operacionais que estão pensando essas melhorias, mas estão embaixo dessa mesma diretoria, e aí a gente tem uma área que a gente chama de estruturantes hoje, que eu acho ela, assim, incrível dela ter sido criada, porque eu vou dar um exemplo, assim, na minha cabeça, o que é o estruturantes. Pensa São Paulo hoje, a gente tem um problema sério com um buraco nas vias. Normalmente, se abrir um buraco hoje na Avenida Paulista, quem chega primeiro para dar uma primeira tratativa é a CT. Eles vão chegar lá e colocar um cone, isolar o lugar, para evitar que aquilo se propague. Para mim, esse é o papel operação. É a pessoa que toma aquela primeira medida. O estruturante, é isso? Não, operação. Tá bom. Tô pensando na operação. Então, tô lá na operação sentado, cara, alguma coisa aconteceu aqui. Como é que eu coloco esse cone? Como é que eu estanco? Como é que eu tampo o sol capineiro nesse primeiro momento? O que eu faço aqui para eu já minimizar esse problema e não necessariamente dar uma solução definitiva? Num segundo momento, a gente tem dentro... Estruturante é área de engenharia mesmo. Os caras vão depois... Cara, agora, pensa assim, existe alguém no meio do caminho. Eu acho que essa é a grande sacada. Nós temos uma área que é de melhoria contínua, que ela está plugada à operação dentro dessa estrutura de operação, que ela está pensando assim, para mim, a melhoria contínua é aquele tapa-buraco que passa ali e tampa especificamente aquele buraco. Grosso modo, uma gambiarra para resolver, para ninguém mais cair no buraco. Para ninguém mais cair no buraco. Eu volto para o estágio normal, eu avanço um pouco, eu deixo aquilo de ser problema, eu minimizo o problema, eu dou uma solução. Talvez ela não seja definitiva, mas ela é muito rápida, ela me dá uma sobrevida boa, por algum tempo. O estruturante, ele é muito mais quem vai chegar e falar assim, cara, Avenida Paulista tem buraco todo dia. A gente precisa recapear tudo, fazer um... E talvez a gente não vai usar a mesma qualidade de asfalto, talvez a gente vai usar concreto agora em vez disso aqui, a gente vai ter que... Então é pensar aquilo lá de uma forma diferente. Esse aqui está em uma outra, ela está dentro da mesma área, dentro dessa diretoria sênior de CX, mas ela também é uma outra diretoria aqui paralela. Tá. E aqui que entra a VOC, hoje como estratégia. Ela está dentro de estruturante? Está dentro de estruturante. Porque é longo prazo, né, cara? É longo prazo, é isso. E você precisa de ter liberdade para conseguir pensar as coisas, assim, pensa assim, operação, todo dia está dando problema. Todo dia você tem uma coisa ali para resolver, uma coisa que está latente. Então eles estão o tempo todo ali, cara, estancando as coisas. Eles têm que ter alguém para ligar e falar assim, preciso de muita ajuda aqui e é de imediato. A emergência é melhoria contínua. É quem chega ali para dar todo aquele suporte de apoio. Então, quem está demandando o tempo todo operação, aliás, quem está demandando melhoria contínua o tempo inteiro é operação. Agora entendi porque faz todo sentido. O estruturante, ele tem que estar longe disso. Porque senão, cara, você não consegue pensar VOC, porque você está o tempo inteiro pensando... Tapa-buraco. O tapa-buraco. Você não... Perfeito. Cara, outro negócio. Assim, entendi que é separado porque faz sentido. É isso, faz todo sentido. Todo sentido. É duas empresas separadas, assim, a pessoa, e aí o que eu gosto de pensar é assim, cara, a pessoa de melhoria contínua, normalmente ela tem 4, 5 projetos por vez que ela tá tocando. São projetos menores, mais rápidos? São extremamente, aqui não tem a ver com grau de importância, tá? Sim. Eles são extremamente importantes, mas ela tá ali fazendo, ela é owner de 3, 4, 5 projetos por vez. Menorzinho, rapidinho, quick win, vamos. Quando você pega um ciclo de um ano, por exemplo, ela trabalhou 15, 10 projetos ao longo desse um ano. Já é estruturante? Estruturante, você passa 2, 3 anos olhando um único projeto, às vezes. É que de fato é estruturante.
porque de fato é estruturante. Genial, então, cara, genial. Eu acho que você costuma ver a operação a melhoria contínua e não tem estruturante, ou você tem um estruturante fazendo o papel de melhoria contínua ao mesmo tempo. Eu acho que a grande sacada do iFood hoje é que tem essas três etapas, assim. Cara. Muito legal mesmo. Cara, como é que foi a experiência, né? E por que você foi indicado lá pro prêmio da CC Summit ali do Thomas Duarte? A gente tem dentro do iFood, como estratégia também de VOC, como missão, a gente tem por propósito, na verdade, é ser reconhecido internacionalmente como uma empresa centrada no cliente. Assim. Isso é a sua área? O iFood. E a nossa área faz a governança disso, então a gente que faz a governança o iFood, dessa proposta. Uma das coisas que ele quer da marca dele é ser reconhecido como referência em Customer Experience. Exatamente. A gente tem que ser uma empresa centrada no cliente e ter esse reconhecimento. Diretriz lá de cima. Diretriz lá de cima. E a gente vê isso por propósito mesmo, tá? E para fazer isso acontecer, inevitavelmente você tem que estar plugado a algumas coisas, como essas premiações. Premiação, e aí eu vou falar uma coisa aqui para quem nunca participou, é um mercado complexo, porque existem premiações que elas são literalmente pagas. Você tem uma empresa que... você tem uma empresa que ela dá um prêmio, mas ela também te vende um produto. E é quase que assim, patrocínio. Se você me compra, a sua chance aumenta, assim. Tipo, o meu voto tem um peso 10 aqui, sabe? Existem premiações que elas são mais isentas. Todas as premiações, no meu entendimento, têm algum tipo de viés. Inevitavelmente. Eu vou pegar, por exemplo, a que a gente mais gosta, que é a do Reclame Aqui. Cara, a premiação do Reclame Aqui é voto popular e ponto. Eles conseguem isolar o máximo possível. É voto popular e ponto. Agora, uma marca... nem todas as marcas que a gente concorre estão no Reclame Aqui, ali participando dessa premiação. Eu não sei como é que elas são selecionadas, como que elas se escolhem, ou se ela tem que ter ali um trabalho muito forte, que eu imagino que sim, dentro do Reclame Aqui, para ser capacitada a estar ali. Claro. Se você é uma marca que nem responde, por lógico, você não está ali. Vai nem participar. Então, assim, para mim o viés é que nem todo mundo está lá. Mas está lá as pessoas que estão se importando em trabalhar o canal de Reclame Aqui e vê importância nisso. E o iFood é uma dessas empresas que vê a importância de estar lá. Que são as principais empresas. Se o cara não está fazendo isso, quer dizer que ele não é um bom cara de CX. Não sei por qual motivo ele não quer estar lá, beleza. Ali, cara, é voto popular. A gente tem que aceitar ganhar e perder ali dentro, assim. E a gente olha para esse prêmio com, eu diria assim, com muito bons olhos. Eu não tenho como interferir, não tem a ver com tanto de dinheiro que eu gasto, quantidade de pessoas que eu tenho no Reclame Aqui, tem nada a ver com isso, cara. O meu cliente tem que ir lá, ele tem as opções na categoria, ele vai escolher quem ele quiser ali. E eu gosto muito de um termo, por mais que a gente fala muito dentro de mercado de fidelização, e aqui eu vou falar uma coisa que é muito particular minha, a gente precisa fidelizar o cliente. Cara, tem um dado da CX Trends aí da Zendesk, que ela conta pra gente que o cliente brasileiro, e a gente usa muito esse dado no iFood, assim, inclusive eu uso em palestras minhas, enfim, que diferente de outros mercados, 80% das pessoas que responderam essa pesquisa, dos clientes que responderam essa pesquisa, eles dizem que após uma única experiência ruim, eles trocariam para um concorrente. Ele é mais volátil, o cliente brasileiro. Ele é mais volátil. Ele é menos fiel às marcas ali. Acho que isso tem um pouco a ver pela acessibilidade que ele tem de trocar. É muito fácil. Cara, se o Meli não tá me atendendo, eu vou comprar na Shopee, no Magalu, enfim. E assim sucessivamente. E aí tem acho que uma forma de encarar isso é assim, cara, por mais que o esforço interno seja de ter o cliente cada vez mais fidelizado, eu gosto muito de pensar no assunto de preferência. Acho que assim, o cliente ele precisa de experimentar todo mundo e preferir comprar com você. O cliente, para mim, que só compra do iFood, ele tem uma visão A. O cliente, para mim, que experimentou todos os meus concorrentes e continua comprando do iFood, aí sim porque ele tem a preferência de comprar comigo. Assim. Então, a minha visão de fidelidade é que dentro da fidelidade eu tenho um cliente que é único, porque às vezes ele é a única alternativa ao iFood, o restaurante que ele gosta de comprar o iFood, às vezes eu só compro do Mercado Livre porque é o único que me entrega no prazo que tem, não é porque eu gosto mais do Mercado Livre. Ou porque acostumou, Agora, cara, quem teve a oportunidade de experimentar tudo e preferiu você, esse cara tá te contando uma coisa muito legal, assim. Então, eu sou muito a favor acho que para mim o cliente, assim, que é o cliente mais fidelizado, é o cliente que prefere o meu negócio. Que já fez todo mundo. Porque já experimentou todo mundo. E no final do dia, quando você olha o Reclame Aqui, e ele coloca ali a nível de igualdade todos os concorrentes, independente de mercado, tamanho, etc. Ele põe todo mundo ali lado a lado, cara.
tá ali o iFood, mas tá ali o meu principal concorrente, tá ali o outro concorrente, às vezes tem concorrente segmentado, vou dar um exemplo do Zé Delivery, é um concorrente segmentado numa categoria muito específica de delivery, que faz isso super bem, já conheci o modelo de negócio deles, e cara, isso estimula a gente a ser muito melhor, e com certeza o inverso é verdadeiro para eles também. Se o cliente preferiu comprar na minha categoria de bebidas, numa mesma região onde o meu concorrente atende, cara, ele tá me passando uma mensagem muito importante para mim. Sim. Então, eu gosto desses prêmios, a gente gosta dentro do iFood desses prêmios onde a gente consegue ver não só essa isenção, mas essa possibilidade de igualdade, o cliente ter a preferência pela gente. Até para trazer essa informação para dentro e falar assim, cara, benchmark eu vou fazer com quem? Quem que eu vou olhar? Quem que tá fazendo legal? Isso, legal. Quem tá fazendo legal, quem tá trocando. Legal. E ali eu acho que ele é mais isento. Então, premiações onde a gente consegue enxergar um viés mais comercial, a gente corre um pouco, assim. Premiações onde a gente enxerga que o voto popular e o que é o mais isento possível, que é o voto popular o mais isento possível, aí a gente gosta de participar. E a Track, hoje é Track, né? Eles fazem o evento CX Summit, que hoje é o evento mais popular, digamos assim, de CX do país. Apesar de estar surgindo outros grandes eventos, vários outros eventos, né? Mas eles ainda colocam isso, não sei se alguém mede, mas que é o maior evento da América Latina, enfim, eles têm essa premiação com case, a gente escreve esses cases desde alguns anos atrás, acho que desde 2018 ou 2019, a gente escreve os cases para lá, e deles não é premiação, não é voto popular, mas existe algumas pessoas que fazem avaliação, é claro pra gente quem são essas pessoas juradas, algumas eu até conheço. E eventualmente eu mando uns iFoods pra casa deles, mas assim, sacanagem. Isso não existe, cara, de verdade. E a gente vê ali um processo muito isento. Eu confesso pra você que em alguns momentos a gente fala, poxa, por que não foi a gente que ganhou se o nosso projeto tá tão legal? Tá. Mas é isso que no final do dia torna a gente enxergar esse prêmio com competitividade, porque a gente olha e fala, pô, a gente tá olhando pra isso com muita inovação, a gente fala, foi muito legal que a gente construiu, apostávamos que iríamos ganhar, todo case que a gente escreve a gente acha que vai ganhar. Mas quando chega lá e a gente perde, aquilo passa uma mensagem muito boa pra gente, assim, não posso me acomodar. O baque inicial, fala, que merda, não ganhei, mas o momento seguinte beleza, agora eu vou fazer melhor pra ganhar o próximo. Eu vou dar um exemplo pra você aqui, a gente construiu o programa de embaixadores de CX no iFood, um programa interno onde a gente selecionou algumas pessoas para fazer embaixadores. É algo super legal, tá? Ficou sobre o guarda-chuva de VOC, não necessariamente comigo, foi com uma colega minha, a Bia. E foi genial. A gente errou no começo, tentou fazer uma versão 1, errou bastante, pegamos aprendizados, ela colocou de pé o segundo programa e foi um baita sucesso. A gente fez benchmark, contou pro mercado. Uma das empresas que a gente foi contar foi pra Gabi, que trabalha na Ambev também, hoje é líder de CX da Ambev global. Cara, aí quando chegou no prêmio do CX Summit, a gente escreveu o nosso programa de embaixadores, eles escreveram deles e eles levaram o prêmio. Caramba. Eles fizeram um benchmark com o nosso programa e eles levaram um prêmio, poxa, a gente ficou baqueado, sim. Mas no final do dia a gente olhou e falou, tiveram a capacidade de construir um programa que, de alguma forma, pela avaliação, ele ficou melhor que o nosso. Porque eles pegaram a versão 2 e melhoraram para 3. E melhoraram para 3. Cara, a gente precisa de ter esses incômodos também para voltar para dentro e falar, ainda falta. E esse prêmio de profissional do ano é uma das categorias que tem lá, profissional do ano. Todo ano a gente elege alguém dentro da área de CX. É um reconhecimento. Para ser o embaixador ali? Para ser o embaixador ali, para ser essa figura. Nesse ano eu tive o privilégio de ser escolhido do ano passado pelo iFood, para estar representando o time iFood. E aí, cara, parece delonga assim, mas é verdade. O iFood tem muita gente boa em CX. Assim, muita cara, gente boa. Não tenho dúvida. Gente não boa. Tenho dúvida. Eu falo assim, eu não sou especialista em VOC porque eu não entendo das outras coisas. Eu sou especialista em VOC porque qualquer outra coisa que eu olho pro lado, inclusive pra VOC dentro do iFood, eu falo, cara, como tem gente muito boa aqui. Muito melhor do que eu em muitas outras coisas dentro do CX. Eu não posso falar que sou especialista em CX porque eu, de longe, não entendo um monte de outras coisas que tá acontecendo perto dessas pessoas. E aí, ser olhado para uma estrutura que a gente tem ali 200 pessoas e ter sido escolhido para participar, ser essa referência e representar o time, foi muito legal para mim. E, de novo, né? Com uma competição super alta. Não é que eu ganhei numa empresa que eu acabei de entrar, eu sou o cara do VOC, ninguém mais sabe nada, eu ganhei. Foda-se. Mas eu tô num lugar maravilhoso, cheio de gente muito boa, foda, e eu ganhei. Aí sim dá. E eu fui escolhido. Dá eu não sei como foi esse processo de escolha. Aí eu recebi o telefonema. Eu lembro que eu tava chegando em casa e inclusive a Bia que fez esse programa de embaixadores, ela me ligou e falou: Dani, a gente tomou a decisão que você vai ser a pessoa lá, referente. Eu falei, eu não tenho nada pra contar. Falei pra ela assim: põe pessoa tal, põe pessoa Y, põe pessoa X. Ela falou: não, a gente acha que é você e tal. E
aí contou um pouco dessa referência. Eu achei que fez sentido, me inscrevi, e aí foi um momento também, assim, foi muito legal você colocar no modelo de case, porque você escreve esse case, são, se eu não me engano, 7 slides, e você conseguir construir aquilo da tua história. Acho que foi o primeiro momento que eu parei para refletir a minha história e falar, olha quanta coisa legal que eu já fiz, olha como isso conecta com isso e faz sentido e tal. E ali eu olhei e falei, poxa, eu sou um profissional assim que tem um valor imenso assim como profissional. Então, isso... Acho que o maior reconhecimento foi de mim para mim mesmo, ter participado, cara. Mas o reconhecimento interno de ter sido escolhido para representar esse timaço, sabendo que tem tantas outras pessoas para estar lá. E eu fiquei triste, óbvio, não ganhei, tá? Teve uma outra profissional que foi reconhecida, parabéns para ela, mandei os parabéns à época. A gente levou outros prêmios, fomos super campeão dessa edição, foi muito lindo, e eu estava na África, não consegui ir, então assim... Alguém estava pelo WhatsApp me mandando as mensagens, mandando os vídeos, contando como foi. Isso foi muito bacana, assim. Então, espero que para as próximas edições ou para outros prêmios que vão surgindo, o mercado está evoluindo, a gente consiga participar também. Show de bola, cara. Denilson, muito obrigado. Foi muito boa a entrevista. Adorei saber a história, entender de fato o que é o VOC finalmente. Muito bom. Cara, e aí? Acho que faz sentido ter VOC nas empresas agora? Pô, absurdo, assim, não tem como não ter se a empresa se preocupa com o cliente, ela precisa ter essa estrutura que você contou, aquela esteirinha ali, para escutar e implementar o processo, né? Não é só escutar, implementar, garantir que tá certo a escuta e fazer a implementação. Muito bom. Que legal, cara. Espero ver VOC em mais empresas, espero continuar ouvindo aí o Magos e que a minha entrevista tenha contribuído também para tanta gente legal nessa comunidade. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Valeu. Fechou.